Senhor presidente, senhor relator, deputado Carlos Maruns, colegas advogados, depoentes, deputados. Senhor presidente, eu vou me abster de aconselhamentos morais a quem tem o direito constitucional de ficar calado. Acho que essas exortações morais, do meu ponto de vista, são inúteis. Mas eu gostaria apenas de enfatizar algumas questões. O depoente, seu irmão, diretores da JBS não estão aqui, não fizeram essa lambança sozinhos. Assim, não caíram de paraquedas aqui, né? Houve uma atuação orquestrada entre eles e o Ministério Público. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer isso. Ele estava numa ação controlada. Quem deu o benefício de poderem ir para Nova York, quem foi? E nós temos que entender, senhor presidente, isto não é um procedimento isolado, isto é um procedimento padrão dessas obtenções de delação. Então, assim como se cobra, né, eu vejo aqui dentro, né, corretamente queremos investigação sobre os políticos, mas por que só sobre os políticos? Eu quero investigação sobre aqueles que usam as suas prerrogativas constitucionais para delinquir, para desrespeitar a lei. Eu quero investigação sobre o Ministério Público, sim. Porque eles são acima da lei, estão acima da Constituição. O órgão responsável, em tese, pela fiscalização do Ministério Público, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, se desincumbe corretamente das suas funções, eu vou responder não. Não. E com a complacência do Poder Judiciário. Por que o senhor Pelela não pôde ter vindo aqui? Por que covardemente foi buscar amparo de uma medida liminar no Supremo Tribunal Federal? Para ficar calado. E sob que argumento? Sob que argumento? Não, os órgãos de controle interno do Ministério Público darão conta disso. Darão? Eu duvido que darão. Eu duvido. O que nós estamos assistindo aqui, senhor presidente, no país é algo muito grave. Em nome do combate a ilícito, agora é o combate à corrupção, faz-se o que bem entende, fala-se o que bem se entende falar. Eu me lembro, e foi muito apropriado o deputado Paulo Pimenta ter lembrado desse aspecto, nós estávamos aqui conversando sobre isso, lembra muito os chamados porões da época da ditadura, em que se formou um Estado dentro do Estado, para coagir, para afrontar os presidentes da época. Hoje há um Ministério Público dentro do Ministério Público, para deixar claro para a doutora Raquel Dodge, em Curitiba quem manda somos nós, a senhora não apita nada aqui dentro, não. E a doutora Raquel Dodge vai ficar de braços cruzados assistindo isso. Como nós podemos aceitar que essa turma lá de Curitiba aponte o dedo para o Congresso Nacional e diga quem pode e quem não pode ser eleito? Aliás, vamos entrar com uma representação por campanha eleitoral ilegal por parte dos signatários dessa carta. Que história é essa? Dizer quem é eleito, quem não é eleito, quem pode ser eleito, quem não pode ser eleito? Que cafajestada é essa? E alguns aqui batem palmas para essa turma. Não estão entendendo o que essa turma está fazendo no país. Eu quero que essa turma venha e diga do dinheiro que eles alegam que foi desviado dos cofres públicos, quantos eles recuperaram? Quanto eles recuperaram? E que façam uma comparação com quanto já causaram de prejuízo aqui no país, quebrando empresas, quebrando setores estratégicos da economia e causando milhares e milhares de desemprego.
E nós achamos isso muito bacana, muito bonito, afinal de contas estão combatendo a corrupção. Qual é o saldo desse combate à corrupção? Que poderosos são esses? Poderosos? Quais? A empresa jornalística de televisão que faz contratos espúrios com a FIT e com a CBF, tem alguém dessa família na cadeia? Os que estão presos no FBI têm escuta escondida. Essa rede de televisão foi lá para gravá-los como foram ontem lá. O que está acontecendo aqui no país, presidente, é algo muito sério. O que aconteceu nas penitenciárias do Rio de Janeiro esse domingo é algo muito sério. Como é que o Ministério Público possibilita que uma empresa de televisão vá filmar presos nas suas celas? Querem o quê? Querem colocar lá no pátio para serem linchados, serem picados? E com base em que dispositivo legal? Nós não podemos aceitar Estado dentro do Estado, nós não podemos aceitar Ministério Público dentro do Ministério Público. Isso é coisa de ditadura, isso é coisa de fascismo, isso é inaceitável. Então nós temos que investigar sim, temos que recorrer dessa decisão do ministro Toffoli, presidente. Que história é essa de procurador não vir aqui prestar conta dos seus atos? Atos ilícitos é do que ele está sendo acusado. Nós não estamos aqui querendo nos imiscuir no mérito dessa ou daquela opção que, no exercício legal e constitucional das suas prerrogativas, esse ou aquele procurador adote. Nós estamos tratando aqui de ilícitos, de promiscuidade com organizações criminosas que eles dizem combater. E esse caso da JBS é um exemplo, aqui sentado à nossa frente. Eles não fizeram nada disso sozinhos, caíram numa arapuca montada pelo Ministério Público. E estão assim, o senhor Janot está acima de investigação, o senhor Pelela está acima de investigação. Que história é essa? Onde está escrito na Constituição que alguém não pode ser investigado? Que história é essa? E essa turma aí, apontando o dedo para o Congresso Nacional, desmoralizando a figura das CPIs, desmoralizando o Congresso Nacional, dizendo quem pode e quem não pode ser eleito. Que história é essa? Nós temos que nos afirmar como poder, presidente. Nós somos poder legislativo. Nós temos o papel de legislar, de colocar essa turma no seu devido lugar, e temos o papel de fiscalizar, que é o que nós estamos fazendo aqui. E temos a obrigação de, com esses instrumentos da CPI, aperfeiçoar o processo legislativo. Então nós temos que ir a fundo nisso. Isso aqui virou o quê? A República do Galeão? A República do Doicode? A República do Senimar? Hoje sob o nome de República de Curitiba? Que história é essa? Que história é essa? Delações sendo obtidas à base de extorsão, de chantagem, de promessas ilegais, de prêmios ilegais. É muito importante que a revista que fez a matéria com os advogados faça também uma matéria sobre, porque é um esquema só. Se é uma indústria das delações premiadas, é muita gente que participa. E, obviamente, o papel dos senhores procuradores é crucial nesse sentido. Que história é essa de procurador estar escolhendo advogado para réu? Que história é essa? Não, com esse aqui eu não quero. O senhor tem... Nós temos aqui a indicação de outros advogados. Com esse advogado aqui, nós não fazemos delação. Isso tem que ser visto. Isso tem que ser visto. Então não vamos nos intimidar quando essa turma lá de Curitiba apontar o dedo para nós, dizer que a CPMI está se desviando para investigar Ministério Público. Não, mas também naquilo que delinquirem, naquilo em que houver desvio de finalidade, como há as mancheias hoje em dia nesses procedimentos. E o episódio JBS é um exemplo candente, mas não é um fato isolado. Há um procedimento padrão. E é a partir da constatação desse procedimento padrão, senhor presidente,
é que vai nos permitir que nós aperfeiçoemos esse Instituto da Delação Premiada. Então, é uma tarefa muito importante dessa CPMI que nós temos que prestigiar e apoiar, porque isto é que significa construir o Estado Democrático de Direito que hoje se encontra sob ameaça nos dias que correm.